Muito bom dia a todos. Na sequência dos nossos estudos, nos dirigimos hoje para o último item do capítulo 4 da parte primeira do Livro dos Espíritos. Durante algum tempo, aqueles que aqui vêm com regularidade adotaram a prática de trazer o Livro dos Espíritos e nós gostaríamos de, mais uma vez, estimular a que trouxessem, porque muitas vezes a leitura, a reflexão, sob a ótica daquele que é o expositor, não representa a melhor visão acerca da matéria que está sendo estudada. Daí porque ser muito recomendável que os que têm essa possibilidade o façam. Dá para acompanhar, dá para refletir em conjunto, porque não há professores de doutrina espírita. O que eventualmente temos são pessoas que a estudam um pouco mais, já que ela nos esclarece acerca de leis, de regras que ditam a nossa jornada evolutiva no estágio, evidentemente, em que estamos, nos esclarecendo outros para trás. O estudo de hoje vai nos levar ao exame de dois assuntos de grande importância e de razoável complexidade. Eu comentava no caminho que gostaria efetivamente de ter êxito na exposição de hoje, porque quando ela é feita, e nós já tivemos a chance de efetuá-la outras tantas vezes, em um número pequeno que estuda, a coisa é diferente. Para o salão, para a exposição, tudo fica um pouquinho mais complicado. Kardec quer examinar e examina com os espíritos duas coisas: o instinto e a inteligência. Ele se debruça a respeito desses dois temas, que mais tarde ele vai analisar com uma profundidade muito grande em A Gênese. E quando vai analisar lá na Gênese o bem e o mal, para que vocês possam antever então onde nós estamos colocando os nossos pés. Ele está falando do princípio vital, das causas primárias, mas de repente ele liga a questão do instinto e da inteligência à prática do bem ou à sua ausência, que é o mal. E vai nos convidar a refletir. Eu não vou começar pelas questões especificamente, mas vou a uma questão que está na Revista Espírita de janeiro do ano de 1864. Há na Revista Espírita, durante um bom tempo, esta foi uma seção nela implementada, denominada Questões e Problemas. E a partir de algumas perguntas sérias, Kardec reflete à luz do conhecimento das suas pesquisas de natureza espírita. Vamos à questão: duas almas criadas simples e ignorantes não conhecem o bem nem o mal ao virem à terra. Se nessa primeira existência uma segue o caminho do bem e a outra o do mal, como de certo modo é o acaso que as conduz, elas não merecem castigo nem recompensa. Essa primeira viagem terrestre não deve ter servido senão para dar a cada uma delas a consciência de sua existência, consciência que antes não tinham. Para ser lógico, seria preciso admitir que os castigos e as recompensas
não começariam a ser infringidos ou concedidos senão a partir da segunda encarnação, quando os espíritos já sabem distinguir o bem do mal, experiência que lhes faltava quando de sua criação, mas que adquiriram por meio da primeira encarnação. Tal opinião tem fundamento? Voltemos: duas almas sem a noção de bem e mal reencarnam, depois desta experiência, é a partir delas que elas passarão a ter eventualmente suas penas ou eventualmente suas recompensas. A resposta que ele dá merece ser analisada em particularidades. Por quê? Porque ele nos demonstra, num primeiro momento, tudo aquilo que a doutrina sobre o assunto já tem clarificado. Estamos no ano de 1864. Ele está perto de completar, para alguns, um período de 6 anos, para outros 7, para outros ainda 9 anos de pesquisas em torno do assunto. O fato é que o seu espírito já tem uma noção muito clara, a partir das conversas mantidas com as entidades, a partir da sua própria trajetória evolutiva, do terreno em que está pisando. E ele nos afirma categoricamente o seguinte: nós só sabemos que as almas são criadas simples e ignorantes. Este é o início de todas, e isto se dá de acordo com a justiça. Também sabemos, diz ele, que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções da vida na vida corpórea. Assim, não é a primeira encarnação, nem a segunda, que vão fazer com que a alma tenha condições ou tenha nitidez da sua própria evolução, nem que venha a ser responsabilizada pelos seus atos. Não é a primeira, não é a segunda. Diz ele, curiosamente, e é bom que nós comecemos a prestar atenção no conteúdo das palavras, que talvez na 100ª ou na 1000ª encarnação é que a alma comece efetivamente a dar mostras de que já pode responder pelos seus atos. E com isto, ele nos descortina uma outra informação. A Terra não é o primeiro ponto em que os nossos espíritos jornadearam na sua senda evolutiva. E não é com a mais absoluta certeza o último, mas está no meio de uma trajetória. Nós aqui estamos, enquanto espíritos, saindo da infância, ingressando na adolescência espiritual, mas longe ainda de sermos espíritos maduros, que já demonstrem condições de avançar. Todavia, avançar no ritmo que se espera, né? O que ele nos deixa claro é o seguinte: durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, se equilibram com a inteligência. E só mais tarde, e sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos,
E aí não há mais por que não ser o homem ou o espírito que aqui reencarna responsabilizado pelos seus atos. Percebam como a questão é introduzida, como nós somos chamados a refletir quanto dos nossos comportamentos ainda demonstram a imaturidade espiritual que ostentamos. Somos espíritos que jamais, e isso é um ledo engano para aqueles que o mantêm, numa única trajetória, lograrão atingir a perfeição. A Terra não é um mundo destinado a seres perfeitos. A Terra é um mundo destinado a seres que já acordaram e que precisam trabalhar em prol da sua própria perfeição. Nós somos categóricos em cobrar a melhoria ou a perfeição dos que nos cercam. E somos lenientes, extremamente generosos com os nossos erros, tanto que nós os justificamos. E um dos equívocos maiores que às vezes acontece é justificar este instinto que possuímos, essa leniência que mantemos, com comportamento instintivo. A doutrina vai nos esclarecer, a partir de agora, questão de número 71, que instinto e inteligência convivem, e o instinto dá para todos os seres um rumo sempre certo. A inteligência que às vezes nos afasta dos caminhos corretos que devêssemos percorrer. Mas é através da inteligência que progredimos. É através da racionalidade que avançamos. Daí porque não podemos manter o interesse ou a ilusão de sempre permanecermos em condições instintivas, sem desafios que nos façam avançar. Para quem tem o Livro dos Espíritos, a questão é de número 71. E a pergunta é muito simples, porque está dentro do contexto que nós estamos analisando. Do princípio vital, é o capítulo de número 4. A inteligência é atributo do princípio vital? É a relação que ele faz. A inteligência é atributo desse princípio? E a resposta é claríssima: não, não. As plantas vivem, mas não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência precisará de órgãos materiais para manifestar-se. É por isso que o espírito se une à matéria, para que assim possa expressar a sua inteligência e avançar. Quanto de conhecimento encontramos aí? Nos seus comentários adicionais, ele vai nos apresentar 3 frentes para que nós possamos pensar. Primeiro, a dos chamados seres inanimados. O que são eles? Os corpos brutos. Só tem matéria, nem vitalidade, nem inteligência. Pense numa pedra. A pedra é a pedra. A pedra é simplesmente a pedra. Mas temos ao lado desse primeiro grupo um segundo, o dos chamados seres animados que não pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, mas não dispõem de inteligência. As plantas. Diferentemente da pedra, as plantas não têm condições de expressar
têm vitalidade, demonstram sensações, mas não têm a inteligência. E há um terceiro grupo, o dos chamados seres pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, mas que têm um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Este é o homem no conjunto da trajetória evolutiva que temos à nossa volta. O princípio inteligente presente nos animais, que de certa forma demonstra o instinto e rudimentos de inteligência, ainda não goza do atributo da individualidade. E por mais alguns forcem, entendendo seus animais como seres com os quais dialogam, convivem e dizem até ele me entende melhor do que os outros de casa, o que é uma preocupação, né? Imagina, o cachorro entende mais o sujeito que o pai e a mãe. Precisa ver que tipo de laço aquela família tem, porque fica difícil, talvez porque o cachorro, exceção quando contrariado, siga os arrobos que a pessoa tem. Não diga certas coisas, não demonstre contrariedade, etc. Mas o fato é que dentro desta linha de raciocínio, é o homem, o espírito, que tem condições de, animando a matéria, dar a essa matéria cada vez um progresso, uma utilidade maior. É essa a questão do progresso material, a utilidade. Vejamos que da nossa última encarnação para esta, o progresso material é visível. Aliás, dentro desta encarnação, e eu costumo usar um exemplo muito simples, o do telefone. Quando eu nasci, e é coisa de poucos anos, considerando a trajetória do espírito, sinto-me um jovem, né? Aliás, acho-me um jovem rebelde ainda. Mas dentro dessa trajetória, quando eu nasci, as pessoas colocavam roupa para ir telefonar. E eu me lembro disso, porque o telefone ficava fora de casa. Então vai-se lá para usar o telefone, então tem que trocar de roupa, e se ia para telefonar. Já adulto, coloquei na minha primeira declaração do imposto de renda uma linha de telefone. Era um bem que a gente precisava lançar. Hoje em dia o sujeito perde o telefone e nem volta para ir atrás, esquece, compra um outro. Celular, imagina, até hoje faz ligações, porque na verdade o celular serve para muito mais coisas do que a ligação pura e simples. Veja o progresso experimentado, o quanto num período curto de tempo o homem consegue dos recursos materiais, mercê à sua inteligência, alavancar o progresso. E é aí que a doutrina espírita entra. Nós não estamos aqui para empreender apenas o progresso material. Nós precisamos do progresso moral. E nem sempre um anda ao lado do outro. A prova disso é que as inteligências mais capazes do século XX criaram a bomba atômica, capaz de eliminar a vida daqueles que com eles conviveram no planeta Terra. A inteligência, portanto, é algo que o homem vai buscar. Kardec, na questão 72, então pergunta: qual é a fonte da inteligência? Os espíritos respondem: a inteligência universal. Essa é a fonte. E ele, então, querendo avançar no estudo, pergunta: quer dizer que cada um de nós, então, tira uma porção da inteligência da fonte, a assimila, como é feito no princípio material? Os espíritos dizem: olha, legal o seu raciocínio, mas inexato, não exato. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral.
A inteligência nos dá, então, as condições de avançar. É por isto que o espírito, nas jornadas que faz, vai se guiando em princípio pelo instinto, depois adquire a inteligência e muitas vezes no progresso intelectual que logra se distancia. Muitos intelectuais se dizem até à parte do convívio social. Não tenho com quem conversar de tanto que eu sei. E nós aí ficamos penalizados. Porque aqueles que sabem, à maneira do que dizia Sócrates, efetivamente descobrem que nada sabem. E aqueles que detêm algum pouco conhecimento têm uma tarefa de cunho moral para com aqueles que estão na retaguarda, ajudando-os a que também avancem. É importante não perder isso de vista. O homem, terminam os espíritos, tem algumas coisas que não conseguirá penetrar agora. Vejam, eles colocam a questão, o homem, no estado em que está, não vai penetrar em certas coisas. O início delas, o fim delas, não é dado ao homem penetrar. Nós estamos num mundo intermediário, um mundo em que ainda os seres são imperfeitos, em que ainda a inteligência é usada para fins maléficos. Nós não vemos campanhas contra a fabricação de armas. Então, o homem que tem inteligência para fabricá-las, ainda não tem a moralidade para impedir que elas existam. O homem do século XXI é o homem que ainda produz artefatos que tiram a existência dos seus semelhantes. Mesmo que a doutrina nos explique que os espíritos vinculados à terra podem perder o corpo, mas continuarão a exercer a influência nos ambientes onde transitavam. São conhecimentos que nos chegam. Não há campanhas mundiais contra armas. O sujeito defende em favor da vida X de tal animal, da vida Y de tal espécie, mas ninguém vocifera contra a fabricação de armas. Pelo contrário, nações ditas desenvolvidas permitem às pessoas que se armem o quanto queiram e depois vertem lágrimas quando alguém menos provido de razão e estimulado pela própria produção cinematográfica destas mesmas nações invade uma escola e elimina aqueles que nela estão. É uma questão de pensar. A inteligência pode nos dar atributos, mas a moralidade é que nos fará melhores. A inteligência muitas vezes nos faz ficar distantes, como que não percebendo a dor que viceja ao nosso lado. Por isso a terra não é o começo, mas também não é o fim. Os espíritos que aqui estamos, e eu volto lá na pergunta introdutória, talvez precisemos de milhares de reencarnações, milhares, milhões, para que sejamos espíritos perfectíveis, aptos a, com o nosso próprio exemplo, e não com a retórica, influenciar aqueles que nos acompanharem. Na questão de número 73, Kardec então pergunta aquilo que parece para ele o óbvio e que os espíritos habilmente derrubam. O instinto independe da inteligência? O instinto, dizem eles, é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm às suas necessidades. E aí a gente vai perceber que esta inteligência rudimentar,
que difere da inteligência propriamente dita, ela vai nos dando condições de avançar. Em A Gênese, capítulo de número 3, lá dentro do contexto do bem e do mal, nos itens de 11 a 19, é a tarefa da tarde, nós encontraremos toda uma análise a respeito disso. Vamos ver como é que Kardec, muitos anos depois das informações que lhe passaram os espíritos, tem condições de refletir a respeito disso. E percebam, como já tinha destacado, ele o faz dentro do bem e do mal, para nos realçar o seguinte: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Assim, os exemplos são fáceis. A planta procura o ar, ela se volta para a luz, dirige as suas raízes para a água, a flor se abre e fecha alternativamente, as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes dá apoio e demonstram aquela simbiose quase que perfeita. Os animais são avisados dos perigos que sobre eles recaírem, buscam a estação, os climas propícios, é o instinto. E o homem? O homem, no homem é o começo da existência. O instinto o domina com exclusividade. É por instinto que a criança, logo que reingressa na esfera reencarnatória, faz os primeiros movimentos, toma o alimento, grita. Imagine uma criança que não chorasse. A mãe a esqueceria. O pai eu já nem faço menção, mas a mãe a esqueceria. O pai reclama quando ela chora, né? O que demonstra a completa ausência de noções ainda por parte. Está chorando, evidente, se não chorar não come, né? Depois, quando fica maior, aí a gente tem que trancar a geladeira. Sai daí, menino. Porque aí o menino não para de ir na geladeira. Vai sozinho. Toda vez que você sentir fome, vá até lá. E o sujeito vai e se abastece. O instinto, atos impensados. A inteligência, atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Todo ato maquinal, instintivo. Todo ato de reflexão, combinação, deliberação, inteligente. Um é livre, o outro não é. Como é que é isso? Um é livre, o outro não é. Qual é livre, Nazil? O instinto. Porque o instinto é um guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Pois bem, eu sempre achei então que se eu seguisse o meu instinto, é uma boa pedida. O problema é que seguir o instinto vai nos fazer permanecer estacionários. Somos criados simples e ignorantes, mas com uma trajetória rumo à perfeição. E só chegaremos à perfeição, à perfectibilidade, já que acredito que nós não teríamos dois seres absolutamente perfeitos. Por enquanto é a concepção que tenho. Para mim, Deus é a inteligência e a perfeição supremas. Então nós estamos no caminho, mas nunca chegaremos a ser Deus.
Então, dentro desse processo de aperfeiçoamento, é a inteligência que vai nos fazer ser melhores. E a inteligência pressupõe arriscar-se, pressupõe tomar atitudes, pressupõe refletir, pressupõe pesar e descobrir que o mal é algo que fazemos porque, de certa forma, nos compraz. Já que temos o raciocínio, podemos agir no bem ou sem ele, em cada uma das situações. Aquela figura do desenho animado, em que duas criaturas, dentro daquelas formas de se expressar que nós estamos acostumados a ver, né? Uma angelical e a outra diabólica, aconselham o sujeito a tomar atitudes. É uma força da construção do imaginário, né? Então temos que respeitar, embora não tenhamos aí o anjinho e o capetinha, mas que dizem para o sujeito: vá para lá, vá para cá, toma essa, toma aquela atitude. São este exercício da inteligência de alguém que quer progredir. Então nós sempre temos à frente esta oportunidade de refletir. Bem, o sujeito está na minha frente, mas ele está distraído. Vão chamar e eu vou passar na frente dele. Ah, é instintivo. Não, isto é inteligência voltada para o mal. Mas não é a minha vez, aguarde a sua. Ah, mas não, se eu pegar o número errado e passar na frente de todo mundo que está aí, porque a pessoa esqueceu o número. Isto é um tremendo do mau caratismo fenomenal. Ah, mas ninguém viu. E quem disse que alguém precisa ver para que sejamos melhores? Que tipo de raciocínio tosco é esse? É o mesmo raciocínio que Deus usa uma caderneta para anotar os pecados cometidos. Por quê? Porque só os comete. Quem só se desvia. É a consciência que nos fará moralizados. A consciência que não exige a presença de ninguém, porque ela é nossa. É através desse raciocínio que nós demonstraremos: somos crianças, não somos mais crianças, somos espíritos maduros. Ou eu só faço o bem porque alguém está me olhando? Ah, estão me vendo, então agora aparência de santo. Oi, vizinha, tudo bem? Né? Virou as costas, derriça a vizinha. Ah, essa? E aí vem aquela chuva de impropérios, de inverdades. Não sabemos da vida de ninguém. Aliás, nos equivocamos até na apreciação da nossa, na medida em que achamos que só quando observados é que devemos fazer o bem. Tem muita gente assim, que tem a falsa aparência, a falsa conduta. Somos assim, porque somos criaturas que ainda estão longe de atingir a perfeição. Mas não temos mais as desculpas de quem age sem saber o que está fazendo. Já avançamos, já podemos discernir uma coisa da outra e, consequentemente, dar mostras do nosso amadurecimento. E é assim, nesta satisfação permanente que vamos experimentando de agir o bem, que já acharemos até graça quando alguém vier nos elogiar por praticar aquela que é a nossa obrigação. Nenhum de nós pode se envaidecer de ter feito o bem. Ah, eu agora sou uma criatura muito melhor. Pelo contrário, é pior, está faltando a humildade. Nós temos muito a percorrer, temos muito a realizar. Dá para estabelecer, pergunta Kardec, na 74, uma linha de separação entre a inteligência e o instinto, onde um começa, onde o outro acaba? Não, porque eles se confundem. Se podem distinguir, porém, os atos que decorrem da inteligência daqueles que decorrem do
instinto. Isto é perfeitamente possível identificar. E como seria isto? Bom, é necessário refletir. Na questão 75, ele diz assim: o instinto diminui quando cresce o intelecto? Não. O instinto existe sempre. E o instinto também pode conduzir ao bem. É um guia mais seguro do que a razão, às vezes. Um guia mais seguro do que a razão, às vezes. Nunca se transvia. E a pergunta de por que nem sempre a razão é um guia infalível, ele nos dá a resposta, os Espíritos nos dão a resposta a partir de 3 coisas. Toda razão pode ser falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha como as coisas caminham. Olha como as coisas vão crescendo, vão aumentando o nosso grau de responsabilidade e de maturidade. José Herculano Pires, em O Espírito e o Tempo, na abertura da obra diz: o Espiritismo não é para os homens dos dias presentes. É uma concessão da providência divina, porque os homens dos dias presentes ainda estão longe de compreender o alcance que esta mensagem traz, que esta mensagem revela. As pessoas ainda buscam as casas espíritas para se verem livres dos problemas que semearam nas suas próprias existências, quando as casas espíritas estão abertas para que elas procurem ser melhores, procurem modificar as suas próprias atitudes. Não são portas abertas para que a pessoa venha tentar se livrar dos desmandos e dos desvios que cometeu. São o contrário, são a maturidade oferecida ao espírito que já tem condições de entender: sofro porque certamente fui o responsável pela semeadura. E onde a semeadura é livre, a colheita se faz obrigatória. Mas eu não tenho chance de aliviar, de pedir o alívio? Tem, todos temos chance de pedir. Mas é só a maturidade que nos faz encarar os problemas e buscar resolvê-los e não deles nos furtarmos. É só o conhecimento verdadeiro que nos faz, diante das dores da vida, sermos gratos por já termos condições de enfrentá-las. E assumir uma postura viril, uma postura correta, que é a de encarar os problemas e descobrir que fomos nós quem os colocamos nos nossos caminhos. Largar a mão dos subterfúgios. A quem será que me fez isso? Você. Não, mas eu não devia estar pensando bem. Está vendo como a inteligência não é sempre um bom conselheiro? O instinto é. Mas o instinto nos impede de progredir. E nós precisamos dele, é o desafio. Olha a riqueza que a doutrina então nos abre a entender. O instinto nunca raciocina. A razão permite a escolha e dá a cada um de nós o livre arbítrio. Dá a cada um de nós condições de dizer: vou por aqui e sou responsável por ir. Vou por ali e sou responsável por isto. O complicado é que a gente vai e depois não quer assumir as consequências. A gente até topa. Eu vou. Mas e depois dá um jeito, né? Eu vou lá pedir para alguém me afastar isto. Que jeito? Se foi você que colocou na sua trajetória. Mas não tem jeito de fugir disso. As saídas são complicadíssimas. E o espírito que enfrenta os problemas que semeou, amadurece. É por isto que pedimos as reencarnações,
para amadurecer. E eu acredito, como já fiz exposições aqui falando, que nós sejamos criaturas que devem pedir um horror antes de reencarnar. Olha, agora eu estou pronto, ainda mais que eu vou me aproximar da doutrina espírita, então, por favor, quero nascer naquela família que eu prejudiquei. Por favor, me dê como irmãos todos aqueles aos quais eu lesei. Se possível, me faça conhecer uma mulher daquelas que eu fiz com que na vida se perdessem. Traga-me filhos com os quais eu tenha que me ajustar permanentemente. E aí o sujeito reencarna com a bênção do esquecimento e traz uma unha encravada. E reclama dessa unha encravada a existência inteira. Eu tenho uma unha encravada. A família é a melhor possível, mas meu pai não é perfeito. E você é. Minha mãe tem problema. E você é perfeito. Que bobagem! Por que é que a razão não ajuda? Justamente pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. A má educação não é instrução, tá, gente? Muita gente confunde educação com instrução. Instrução os bancos escolares podem ofertar, e o espírito que tem inúmeras jornadas, até do banco escolar, prescinde. Abre mão, porque ele já sabe. Aquelas informações que lhe vão repassar são mínimas, diante do que ele já tem no seu patrimônio. Não é instrução, é educação. Aquilo que efetivamente falta. Porque as pessoas, às vezes, têm uma instrução fantástica. Compram o ingresso para assistir à Orquestra Sinfônica de Nova York e ingressam no recinto com o celular. O que adianta ter a instrução para comprar isto? No recinto em que vai ser feita uma gravação e está lá o sujeito com o celular. Vem ao passe com o celular. De certo, pensando em tomar passe à distância, né? Sintoniza aí, pai, que o passe vai passar. E aí, sabe Deus o que vai na cabeça de uma criatura assim? Então não é questão de instrução, é educação. É educação que manda a gente falar em voz baixa, é educação que manda a gente aguardar a vez, é educação que diz que nós não devemos ocupar e preocupar os outros, é educação, mas isso falta, porque o sujeito às vezes contribui para a vinda de espíritos ao mundo, mas exclui de si a responsabilidade de encaminhá-los, entucha de presente, entucha de compromisso, mas esquece do principal. O principal exige responsabilidade e nunca termina, porque não há pai e mãe responsáveis que mesmo na velhice se sintam descompromissados do bem-estar daqueles que receberam como filhos. Filhos que não se comprometem com os pais estão cheios, mas isso é fruto da educação que receberam, ou da ausência delas. Portanto, o pai que assim age, não pode amanhã vir a reclamar. O que é egoísta? Aquele que só pensa em si, em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. Se tiver um espaço, ocupa o sexto. E aí só pensa em si, no seu bem-estar. Usa só o meu, né? Meu isso, meu aquilo, minha isso, minha aquilo. Tenho certeza que aqui ninguém, à exceção desse que fala, pratica esse tipo de coisa. Mas deve ser todo mundo do nosso, né? Nossa casa, nosso carro, pode levar, usa à vontade, né? Fica, é tudo nosso, nem em casa, nem em casa. Isso é meu, tira a mão daí. E quando a criança faz isso, aplaude. Olha como ele já defende o que é dele. Que bobagem. Não lastime depois, nem chore. A educação faz falta. O orgulho, nós precisamos e merecemos isso. Nós somos os melhores. Você não vê que o quanto nós, vou esquecer o nós, né? O quanto eu fiz
para que a gente tivesse isso, então justifica. Ah, pobres espíritos que ainda estão na terra. Quanto distantes estamos de recomendações que nos querem ver melhores, nos querem ver progredir, avançar, nos querem transformar em espíritos cada vez mais conscientes, cada vez mais lúcidos, dispostos a cumprir a sua trajetória felizes, ligados em valores que são efetivamente os que mais importam, os valores espirituais, para os quais o mundo ainda não dá a atenção devida. Porque o mundo valoriza aqueles que têm, aqueles que demonstram o possuir. Transitório é bem verdade, porque caixão não tem gaveta, mas o sujeito deixa para a sua estirpe, ficam para os meus filhos, os meus netos, etc. E aí faz até questão de botar quadro de família ou brasão, coisa que o valha, para lembrar de tradições que são efêmeras, não influenciam no progresso do espírito. Lembram-se daquela pergunta inicial? A essa altura, Nazil, qual delas? Aquela que eu comecei dizendo: 2 almas vêm para a encarnação na terra, e na primeira está perdoado, na segunda começa a contar o jogo. Kardec continua a respondê-la. E aqui nós nos encaminhamos para o final. O autor da pergunta, diz ele, comete 2 graves erros. Vamos ver se vocês descobriram quais eram. Primeiro, quando admite que é o acaso que decide entre o bom e o mau caminho. Se houvesse acaso ou fatalidade, toda a responsabilidade seria injusta. O espírito, nas suas primeiras encarnações, aliás, diz ele, por numerosas reencarnações, fica num estado inconsciente. A luz da inteligência só se faz pouco a pouco, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente, com conhecimento de causa. O segundo erro está em imaginar que só na terra nós fazemos este nosso progresso. O selvagem, diz ele, mais atrasado na terra, já está avançadíssimo quando se pensa nas primeiras reencarnações do espírito. Portanto, amigos, a conversa é muito clara para todos nós. Somos espíritos que já têm consciência do que fazem, já têm responsabilidade por aquilo que fazem. E cada novo dia deve representar para nós esse desafio. O desafio de sabermos que temos um longo trajeto a percorrer, mas que já percorremos um longo percurso do ponto de vista evolutivo. Temos diante de nós todas as oportunidades para avançar. Nós não somos perfeitos, escreve Kardec. Sabemos que as nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Estudemos, pois, a fim de nos aperfeiçoarmos. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. Posso voltar nesse trechinho? Julgar criteriosamente o bem e o mal. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada. Sabe por quê? Ele termina usando um trecho do Evangelho que é daqueles assim, da gente não dormir, né? Para nós,
diz ele, não cabe mais a frase de Jesus: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Nós sabemos o que fazemos. Está em nossas opções a todo momento escolher o ser melhores ou permanecer estagnados. Está aí o grande desafio, não para um ano novo, para cada dia, para cada hora, para cada instante. Fazermos as opções certas, sempre pensando no bem. E alguém há de me dizer, mas o que é o bem? E nós voltaremos a Jesus, que nas inúmeras mensagens, nas inúmeras oportunidades, exemplificou e nos orientou acerca do bem. Nós sabemos de cor e salteado as suas recomendações. É uma pena de lastimar, mas como não há como ser perdoado, né? É uma pena de lastimar que ainda não as coloquemos em prática. Este é o desafio. Espero ter sido claro. O assunto é dificílimo, daqueles que deixa a gente assim preocupado quando tem que expor, porque falar de duas questões que se tocam e têm com uma complementaridade realmente é difícil. Espero sinceramente que nós saiamos daqui convencidos de que praticar o bem é a melhor saída para que logremos avançar. Que as oportunidades que se nos apresentam a cada dia nos encontrem prontos a dizer: eu sei que o melhor é isto, e façamos aquilo, certos de que fazemos, convictos, né? Convencidos de que estamos fazendo a melhor parte. Jesus, de há muito, nos recomenda e nos orienta em tal sentido. E os bons espíritos, meus amigos, não cansam de velar para o nosso sucesso.